Jesus. Os irmãos podem se assentar. Graça e paz, amém, irmãos? Aleluias. Quem está cheio do fogo da unção de Deus aí? Aleluias, glória a Deus. Só dando uma reforçada a respeito da oferta missionária. Nós só fazemos uma vez por ano, né? Uma vez por ano nós tiramos uma oferta que chama-se o Dia Mundial da Oferta Missionária. E nós temos duas igrejas, toda essa oferta vai para nossas igrejas, lá no Porto, em Portugal, com o obreiro Danilo, e lá em Arequipa, com o pastor Edivaldo, também no Peru. Então lá, essas ofertas vai servir para manter a família do pastor, que está levando as boas novas para aquele lugar, pregando a palavra, e nós temos a oportunidade de ser missionários por um dia, como diz o irmão Fabiano, né? Como é que nós nos tornamos missionários? Contribuindo. Missões não se faz, que nem o Fabiano falou, só indo, nem só orando. Missões também se faz contribuindo. Amém? Então, que você seja generoso, como o apóstolo Paulo disse, para que a vossa sementeira venha crescer mais e mais em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Mas enquanto você está abrindo, vamos orar em o nome do Senhor Jesus. Pai eterno, Pai de amor, nós glorificamos o santo nome e te bendizemos e te adoramos, porque tu és um Deus maravilhoso, bondoso, generoso, amoroso e abençoador. Pai, obrigado por esse dia na tua presença, porque o Senhor nos guardou, nos livrou de todo mal e supriu todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza e glória em o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos nessa noite que traga sobre nós o espírito de revelação do pleno conhecimento da tua vontade do Senhor em nós. Por isso, Deus, eu declaro nessa noite que a tua palavra venha cumprir o propósito pelo qual o Senhor a designou em nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim a palavra do Senhor: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu sei que a minha Bíblia está um pouquinho diferente, é que eu gosto de uma versão chamada Nova Versão Transformadora, que ela explica muito mais fácil para entendimento, e ela está dizendo aqui, o apóstolo está dizendo para nós o quê? Que para nós não imitarmos os costumes e comportamento deste mundo. Fala para quem está do seu lado aí em casa, aqui também, fala, você não deve imitar os costumes e comportamentos desse mundo. E hoje eu quero falar aqui de coisas corretas, de coisas de posicionamento de fé. Nós não vamos te ensinar hoje a viver debaixo de ensinamentos de ter pensamentos positivos. Nós vamos te ensinar hoje a você ter um posicionamento de fé diante do Senhor e da sua palavra. Quantos dizem amém? Sabe, não tem como nós vivemos uma fé correta e ter um pensamento errado. Como também não tem como nós termos uma fé errada e construir pensamentos corretos. Então a fé errada, ela produz um comportamento errado, e a fé correta vai construir em nós um comportamento o quê? Correto. Então fala a pessoa que está ao seu lado, diz assim: a fé correta produz um comportamento em você correto. Sabe, muitos irmãos não experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus no casamento, na vida espiritual, na vida emocional. Mas por que, pastor, não experimenta? Por causa de uma visão errada da autoimagem que foi criada dentro de nós. Por causa do quê? Por causa do pecado.
A Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então Deus nos fez perfeito. Diga, eu fui feito perfeito. Mas por causa do pecado de Adão e de Eva, que foram expulsos lá do jardim do Éden, do paraíso, essa imagem perfeita, ela foi danificada. E agora ela precisa de quê? De restauração. Porque tem muitas coisas no nosso comportamento, no nosso modo de pensar, no nosso modo de viver, que está gerando resultados ruins para nós, que foi resultado do pecado desse mundo, do comportamento desse mundo. Por isso o apóstolo Paulo falou, só tem um caminho. Nós precisamos mudar o nosso pensamento, precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Porque quando eu mudo meu jeito de pensar, eu mudo as minhas atitudes. Quando eu mudo as minhas atitudes, diante da palavra do Senhor, vivendo os princípios do Senhor, porque Deus só pode se mover aonde tem princípio. Deus só pode se mover aonde há legalidade dos princípios da palavra dele, do coração dele, do modo de pensar de Deus. Quando há princípios, o jeito do Senhor dentro de nós, e quando ele vasculha lá, ele sonda o nosso coração e acha princípios dele, ele começa a se mover abundantemente na nossa vida. Então nós, para termos princípio, nós precisamos entender algumas coisas de quem nós somos, como nós somos diante de Deus. Por quê? Porque o diabo criou muitas coisas dentro da sua mente e da minha no passado, e que nós precisamos quebrar agora para ter um futuro cheio da grandeza de Deus. Quantos aqui creem nisso? Diga glória a Deus. Sabe, nós não vivemos uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus por causa do quê? Por causa de uma posição de fé errada que nós temos hoje diante do Senhor. A Bíblia diz que Deus quer nos dar alegria completa. Diga aleluia. Olha para quem está do seu lado, profetiza e fala, Deus quer te dar alegria completa. Sabe, mas por falta da revelação da identidade nossa diante da palavra de Deus, daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos e daquilo que a Bíblia diz que nós temos, por falta de revelação disso, nós deixamos de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós não vivemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quem é o único que está feliz com isso? Eu tinha certeza que ia ficar o silêncio da morte. O único que está feliz se você não viver a boa, agradável e perfeita vontade em todas as áreas da sua vida é o diabo. João capítulo 10, verso 10, a Bíblia diz que o adversário, o diabo, o vosso adversário, veio para fazer o quê? Matar os teus sonhos, matar tudo aquilo que Deus planejou para você, roubar a tua felicidade e destruir as promessas que Deus tem para você. Sabe, o diabo veio para tudo isso, mas Jesus, ele é muito maravilhoso. E tem uns irmãos que dizem que Jesus é muito cheiroso. Se quem nunca sentiu o aroma de Jesus, é uma coisa maravilhosa. Quanto mais intimidade você tem com Jesus, mais você sente o perfume de Cristo. E quando você exala o perfume de Cristo, o poder de Deus se manifesta. Sabe, quanto mais nós olharmos para Jesus e termos revelação dessa identidade, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Sabe, nós precisamos para isso ter uma visão de fé de quem nós somos em Cristo Jesus. E quando eu falo de visão, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, verso 31 em diante. Números capítulo 13, verso 31 em diante. Olha o que a palavra do Senhor diz a respeito de visão. Diz assim o verso 31: Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram toda a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. Olha como aqueles 10 espias se enxergavam. Ele está dizendo, aos nossos próprios olhos. Ele está dizendo, era a forma como nós nos enxergamos diante da promessa de Deus, diante da circunstância que nós vimos. Olha só, éramos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus
olhos. Além de eles terem uma visão a respeito deles, diante daquela circunstância e situação, eles ainda, como é que eu vou dizer a palavra? Eles ainda, fugiu a palavra agora aqui. Eles ainda se viam aos olhos dos outros, eles entendiam que os outros olhavam eles desse jeito. Era uma suposição, que ninguém falou nada para eles, que eles aos olhos dos outros eram como gafanhotos. Mas sabe que essa daqui são as declarações daqueles 10 que estavam ali. E aqueles 10 foram enviados por Moisés, segundo todo o contexto, para espiar a terra de Canaã, que era a promessa de Deus para aquele povo. E aí, quando eles chegam lá, eles olham toda a situação e voltam com um grande relatório. Realmente é terra que emana leite e mel. Fala para a pessoa que está falando assim: o que Deus tem para você é aquilo que emana leite e mel. E aí, quando eles viram, mas eles não olharam a promessa, eles começaram a olhar o que? A dificuldade para eles tomar posse da promessa. Mas aí, entre os 10, havia mais 2 para formar 12, porque foram 12 espias enviados. E aqueles 2 eram 2 adolescentes jovens, chamados Josué e Caleb, que tinham uma visão totalmente diferente daqueles 10 espias. E eu quero te chamar a atenção nessa noite para algo muito simples, que faz toda a diferença em nossas vidas: é a forma como nós nos vemos. Sabe, a maneira como nós nos vemos determina também a maneira como nós vamos receber a bênção do Senhor para nós. Sabe, a maneira como você se vê é muito importante, porque aqueles 10 espias se viam como o quê? Como gafanhotos. Não no significado literal, aquilo era só uma metáfora, eles estavam usando só uma metáfora, mas o que eles estavam se vendo mesmo era com desprezo, se achando incapaz de conquistar a promessa. Talvez você está aqui, Deus te fez muitas promessas, já liberou muitas palavras sobre a tua vida, e talvez você esteja pensando: Senhor, não aconteceu ainda, porque eu não sou digno. Você começa a se autodepreciar diante da grandeza de Deus. E nós vamos entender que existe muita diferença hoje entre humildade e inferioridade. Sabe, tem muita gente que usa do termo: eu não sou digno, tentando mascarar uma humildade, mas se autodepreciando diante do Senhor. Nós vamos ver na Bíblia qual é a verdadeira essência da humildade que Jesus falou. Então presta atenção uma coisa, em outras palavras aqui, aqueles espias estavam dizendo assim: nós não podemos, nós não vamos conseguir, nós não temos possibilidade de reverter ou mudar essa situação. Aqueles 10 espias estavam dizendo: nós seremos esmagados e devorados por eles. Mas aí no capítulo 14, se você puder pular comigo, Números capítulo 14, no verso 6 até o verso 9, olha o que a palavra do Senhor diz. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e não tenhamos medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. E a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Sabe, em outras palavras, Josué e Caleb estavam dizendo que a promessa é nossa, Deus nos deu a nós. Ele falou: nós somos vencedores, nós vamos conquistar essa promessa. Mas por que nós vamos conquistar? Porque Deus é conosco. Diga para quem está do seu lado assim: você vai viver a promessa do Senhor, porque Deus é convosco. Aleluia. Sabe, a diferença era que esses 2 se viam completamente diferentes. E qual foi o resultado? No meio de toda aquela geração, Josué e Caleb e a sua turma
foram os únicos a entrar no lugar da promessa. Eu quero fazer uma consideração aqui com vocês nessa noite. Os 12 espias, eles tinham o mesmo Deus, eles tinham a mesma promessa. Todos eles estavam diante dos mesmos obstáculos, desafios, diante daquele gigante. Mas só 2 dos 12 puderam entrar e desfrutar da promessa do Senhor. Talvez você esteja perguntando: pastor, por que só 2 entraram? E o restante, por que não entrou? Então a sua resposta comigo está lá no livro de Hebreus, capítulo 3, verso 19. Hebreus, capítulo 3, verso 19. Olha o porquê que aqueles 10 não puderam entrar. Olha o que a palavra diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Alô, eu vou repetir: não puderam desfrutar, tomar posse, derrotar os gigantes, que eram os obstáculos simples, e Deus estava provando o coração deles, porque quem ia derrotar era o Senhor, era a força do Senhor que ia fazer tudo. Eles só precisavam tomar posse, se posicionar em fé a respeito da promessa. E aí a Bíblia diz: não puderam entrar por causa da incredulidade. E isso nos ajuda nessa noite a entender que a fé é uma visão. Sabe, nós precisamos aprender a visualizar as verdades espirituais de tal forma que elas se tornem convicção forte dentro de nós e nos leve a andar, não baseado nas circunstâncias, mas baseado nas promessas daquilo que Deus falou para nós. E eu quero te fazer uma pergunta hoje, nessa noite, não trazendo acusação, mas despertando o seu espírito para as verdades da palavra. Você tem andado pelas circunstâncias? Você tem andado por aquilo que falam a seu respeito? Ou você tem andado olhando para as promessas que o Senhor tem para a sua vida? Sabe, Hebreus capítulo 11, verso 27. Aqui nos fala de Moisés. A Bíblia fala assim: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que Moisés, ele ficou firme, não temeu Faraó, não temeu o seu exército, não temeu a sua ira, não temeu o seu recurso, não temeu a sua grandeza, não temeu as riquezas do Egito, porque ele via aquele que era invisível. Sabe, fé muitas vezes é nós ignorarmos aquilo que os olhos estão vendo. Fala para quem está do seu lado, fala: fé às vezes é ignorar o que seus olhos estão vendo. Sabe por quê? Porque ela tem a ver com uma visão promovida por Deus e pela sua palavra. Sabe, falando daqueles que ficaram de fora por causa da incredulidade, a incredulidade não é falta de fé. Muitas pessoas falam: a incredulidade é falta de fé, a pessoa incrédula não tem fé. A incredulidade não é falta de fé, é apenas uma fé errada. É a pessoa vivendo debaixo de uma fé errada. Por isso que as coisas não avançam. Por isso que o fundamento, quando o fundamento de fé não é Cristo, as coisas não crescem, não avançam. O fundamento precisa ser Cristo. Nós vamos fundar a nossa vida, edificar a nossa vida no fundamento que é Cristo. Diga glória a Deus. Sabe, precisamos entender que essas pessoas não significava que elas não tinham nenhum tipo de fé. Aqueles 10 espias tinham um tipo de fé, mas era a fé errada. Eles eram portadores de uma crença errada. Sabe, se nós não estamos crendo em Deus e na sua palavra, é porque a nossa crença está baseada numa crença errada. Hoje em dia é muito comum, você já deve ter ouvido essas 2 palavrinhas que eu vou dizer aqui: crença limitante. Alguém já ouviu falar em crença limitante? Nunca ouviu? É muito comum você ouvir no meio de mentoria e de coaching. Sabe,
Muitas pessoas deixaram-se criar uma crença dentro de você limitante. Certa vez, quando eu estava meditando sobre crença limitante, eu lembro quando eu era pequeno, faz pouco tempo, não muito, só alguns aninhos. E em São Paulo é muito comum você ter circos para um monte de lugar. Naquela época era muito comum. Mas eu lembro de um circo em especial chamado Circo Vostok. Eu não sei se alguém lembra aqui, mas era um circo russo muito famoso. E meu pai gostava de nos levar lá, e nós fomos várias vezes naquele circo. E o quadro que eu mais gostava do circo era quando entrava um elefante enorme, e o adestrador vinha com uma varinha fininha, pequenininha, batendo na perninha dele, assim ele entrava. Aí quando ele parava, ele amarrava uma cordinha no pé dele, numa estaca de madeira que estava no chão, e o elefante ficava imóvel. Mas por que eu gostava? Porque o elefante chutava aquelas bolas coloridas para nós, e a gente pegava a bola, ia para casa com aquelas bolas e ficava feliz da vida, e era algo muito legal, sabe? Não era ele chutava a bola, você pegava, eu consegui pegar uma bola. Então criança a gente voltava extasiado, mas depois de muitos anos eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que o elefante ficava preso numa cordinha, numa estaquinha, sendo que o elefante ele tinha uma força para derrubar até essas paredes que estão aqui? O elefante, com a sua tromba, ele é tão forte que ele pode envolver uma árvore e arrancar a árvore de uma vez só com toda a sua raiz. Mas aí eu fui estudar sobre isso na Índia, onde eles domam os elefantes, criam elefantes. Quando o elefante é pequenininho, acabou de nascer, eles colocam o elefante lá, preso com a cordinha numa estaca. E como o elefante pequenininho não desenvolveu a sua força ainda, ele fica o dia inteiro lutando para sair daquela corda, tirar a sua pata daquela corda e quebrar aquela corda. Ele não consegue até o momento que ele fica cansado e ele desiste. E quando ele desiste, ele coloca uma coisa dentro da mente dele que é para o resto da vida. Ele coloca na mente dele que jamais ele vai conseguir derrotar ou quebrar aquela cordinha. Talvez que você está aqui, não está vivendo a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida, é porque em algum momento o diabo colocou uma estaca e uma cordinha no seu pé e fez você acreditar que jamais você vai quebrar aquela cordinha. Eu não sei em que área da sua vida essa cordinha está travando a sua vida, mas eu sei de uma coisa: isso não é Deus que planejou para você, isso foi o diabo, e essa cordinha vai quebrar hoje em nome do Senhor Jesus. Sabe, as crenças limitantes são pensamentos que impedem a sua vida de se tornar uma pessoa melhor, maior, de romper o sobrenatural com Deus em todas as áreas da sua vida. E uma coisa muito interessante sobre crença limitante é que ela cria no seu interior limitações que você acredita que um dia isso foi um ensinamento dos seus pais, seus avós, familiares, de amigos, e que aquilo era uma verdade. Não, crenças limitantes não são bíblicas. As crenças limitantes que inventam hoje são coisas que o diabo colocou. Eu vou dar um exemplo para você de crenças limitantes que talvez você já ouviu. Então eu coloquei algumas aqui que eu já ouvi na minha vida. Por exemplo, eu nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Alguém já falou isso? Ou só eu? Glória a Deus. Só tenho meia dúzia de crentes corajosos. O restante tudo mentiroso. Olha outra coisa. Eu não tenho dinheiro para nada. Alô? Olha só que interessante. Eu não tenho tempo para nada. Vamos liderar a célula? Não tenho tempo para nada. Deixa eu fazer uma continha básica aqui. Quebrar essa cordinha na sua vida do tempo. O dia tem 24 horas, sim ou não? Então para você ter uma vida saudável, você tem que dormir quantas horas? 8 horas, certo? Sobram 16 horas. Aí você tem 8 horas de trabalho, sim ou não? Aí você mata 8 horas dessas 16. Sobram quantas? Vou ser generoso com vocês. Dessa 8 horas que sobra, você leva 1 hora para chegar até o teu trabalho, 1 hora para voltar do teu trabalho. Quantas horas ainda te sobra? Dormindo 8 horas. Te sobra 6 horas no dia. O que você faz com 6 horas todos os dias?
Precisamos quebrar essa cordinha que não tem tempo para nada. Olha outra coisa. Eu não sei tudo o que eu preciso para liderar uma célula. Uma vez um irmão falou assim: pastor, muitos anos atrás, ele falou assim: pastor, eu não posso liderar uma célula porque eu ainda não sei a Bíblia toda. Eu falei: prazer, irmão, também não. E ele ficou olhando: o quê? Eu falei: então, nós estamos todos aprendendo aqui, caminhando e aprendendo. Outra crença: eu não consigo aprender, isso é muito complexo para mim. Lidar com gente é muito difícil. Alô? Quanto mais você disser para você mesmo e acreditar nessa mentira que lidar com gente é difícil, o que as pessoas que estão à sua volta vão ser? Alô? Outra coisa: eu vou ter que aceitar esse meu casamento ruim para o resto da minha vida. Quando você termina de falar vida, você desfalece já. Quando você acredita nessa mentira, o que acontece com o seu casamento? Ele continua de mal a pior. Outra coisa que é uma crença limitante, infalível, eu acho que a maioria de nós, e quem está nos ouvindo já ouviu ou já falou: tá ruim, mas sabe por que você não avança? Porque você se contenta com o ruim. Você acabou de dizer: o ruim está bom. Então eu não quero a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu quero viver o que está. Alô, me ajude aí. Silêncio da morte. Outra coisa que eu posso ficar a noite inteira aqui falando sobre isso, amém? Mas eu vou terminar aqui só nesse ponto. Eu vou ter que aprender a conviver com essa doença por resto da minha. Eu vou tomar esse remédio para o resto da minha. Você entende as cordinhas que o diabo vai colocando? Porque do remédio você tenta, não posso ficar sem remédio. Eu não posso, se eu ficar eu morro. O coração para, a pressão não desce, e não sei o que. E a cordinha vai te limitando e vai te... escravo do remédio para o resto da sua vida. Eu não estou dizendo que você não tenha que tomar remédio, porque também são coisas que Deus deu sabedoria para o homem para poder nos ajudar a restabelecer nossa saúde. Mas nós temos que ter sabedoria nisso. Eu estou dizendo das coisas que você fala acerca de você, da sua casa, acerca da sua vida espiritual com Deus, acerca das coisas. Sabe, quando você fala: eu tenho que conviver, eu vou viver com essa doença por resto da minha vida, você está se condenando. É uma mentira. Você nasceu com a doença, então manda ela embora. Pastor, mas se amanhã a pressão não baixar, continue tomando remédio, mas continue declarando sobre a tua vida o que a verdade da palavra diz. O que a verdade da palavra diz? Que a promessa do Senhor é que você seja curado, sarado, restabelecido no seu vigor, na sua saúde. Essa é a promessa de Deus. Então eu tenho que olhar baseado na promessa de Deus. Eu não devo andar pelas circunstâncias. Sabe, quando nós falamos de crença limitante, sabe, tem muitas pessoas que olham para ela com entendimento de que é meu, pastor, é minha vida. Não é essa vida que Deus escolheu para você. O que nós estamos querendo te ensinar hoje, que o entendimento errado vai levar você a uma crença errada, que por sua vez vai te levar a um lugar errado. É igual um irmão solteiro chegou para mim esses dias e falou: pastor, eu tenho que casar logo, porque se eu não casar eu vou ficar solteiro pro resto da minha vida, com a cordinha no pé. Aí eu falo assim: tira a cordinha, irmão. Quem falou que você vai ficar solteiro pro resto da vida? Sabe, isso são crenças que a pessoa vai trazendo para a vida dela. E por outro lado, o entendimento correto, alinhado com a palavra de Deus, vai nos levar a uma crença correta, que por sua vez vai nos levar a um lugar correto. E o lugar correto qual é? É o cumprimento da promessa do Senhor pela palavra de Deus. Então nós precisamos mudar o nosso entendimento.
que eu quero te ensinar nessa noite, eu quero falar com você sobre o poder da autoimagem. O que é autoimagem? É a forma como você se vê diante das pessoas, diante de Deus e diante das circunstâncias. Sabe, muitas pessoas, quando a gente fala de autoimagem, elas já começam a ter a resistência enorme. Não, falar de mim, autoimagem, é falar de como eu sou, sabe? Começa já uma crença limitante. Ninguém pode falar de mim. Como não? Vocês falam de mim? Tem gente até que fica me imitando. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Alô? Tem irmão que já estou ouvindo até orar desse jeito. Amém? Mas nós precisamos falar. Nós precisamos mudar a autoimagem que o diabo colocou em nós. Tem muitas coisas que estão limitando nossa vida de avançar, de crescer em todas as áreas. E hoje nós precisamos virar a chave. Por quê? O que a palavra do Senhor diz a seu respeito? Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso? Não tem cordinha? Não tem limites? Me torna livre? Sabe, é isso que a palavra diz lá em Marcos capítulo 9, verso 3. Se podes, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Olha que interessante. Jesus está dizendo, se podes, tudo é possível ao que crê. É possível ter um grande ministério na presença do Senhor. É possível eu ter um grande entendimento da palavra do Senhor de forma correta. É possível ter um casamento abençoado. É possível eu ter um bom casamento. É possível todas as coisas boas me acontecerem. É possível a minha vida mudar de hoje para amanhã debaixo de uma palavra de Deus. É possível eu romper naquilo que Deus me deu nas minhas mãos. É possível em tudo que eu colocar as minhas mãos, é possível prosperar. Fala para quem está do seu lado assim: quebra essa correntinha da sua perna em nome de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Olha que interessante. Sabe, eu não quero te ensinar hoje a ter pensamentos positivos. Nós não somos coach, não tenho nada contra isso. Mas eu quero te ensinar hoje um posicionamento de fé correto, conforme a palavra de Deus. E nós vamos ver que a palavra de Deus diz sobre a autoimagem, ou sobre a forma como nós nos vemos. E quando pensamos naqueles 10 espias, porque se viam como gafanhoto, não puderam entrar e usufruir da promessa do Senhor. Já os outros 2, Josué e Caleb, viam-se da forma correta, entraram, usufruíram do cumprimento da promessa para o Senhor. O que eu e você precisamos entender nessa noite é que quando nós falamos do poder de autoimagem, ou seja, de virar a chave, de ter a imagem correta, sabe? Quando nós temos a imagem errada, quando a imagem errada é construída no nosso coração, a nossa vida vai de mal a pior. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, nas declarações de Salomão, lá em Provérbios, capítulo 27, verso 19. Provérbios 27, capítulo 27, verso 19. Olha que Salomão diz aqui uma coisa muito preciosa e sábia da parte de Deus. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Eu vou repetir. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. O que Salomão está dizendo aqui quando ele fala como a água reflete o rosto? É porque naquela época a maioria das pessoas não tinham espelhos. Existia uma pequena parte que tinha dinheiro, então eles pegavam bronze polido, batido, e eles transformavam ali num espelho que refletia a imagem das pessoas.
Mas naquele tempo a maioria das pessoas não tinha esse privilégio, e elas contemplavam a sua imagem na água. O que a palavra de Deus está falando aqui é o seguinte: quando você olha o rosto na água, ele reflete exatamente como o seu rosto é. Mas quando você olha para o seu coração, ele é a réplica de quem você se tornou. Olha que interessante. Isso significa que aquilo que afeta o seu coração afeta também a sua identidade. Então afeta também a sua forma de viver. Por isso que Salomão também, lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, ele diz: acima de todas as coisas, o que se deve guardar? Guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então existe um lugar que afeta todas as áreas da nossa vida, e esse lugar é o... Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: o seu coração. Sabe, ele é um lugar que devemos guardar como sendo muito importante, Salomão está dizendo. Mas não é a única coisa que devemos guardar. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3, verso 11. Livro de Apocalipse capítulo 3, verso 11. Olha aqui que João, ele começa a descrever a visão que Deus deu para ele. E no meio da visão ele fala assim: eu venho logo, dizendo do Senhor Jesus, eu venho logo, guarde o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Sabe, nós precisamos ter a responsabilidade de guardar coisas preciosas. Mas a Bíblia diz que entre tudo que se deve guardar e se preocupar, se preocupe e guarde o seu coração, porque ele dirige o rumo da sua vida. Sabe, não devemos guardar o nosso coração apenas de emoções ruins. Nós temos que guardar o nosso coração também de crenças erradas, porque as crenças geram o que dentro de nós? Convicções. Sabe aquela convicção de que você está fazendo a coisa certa, mas é uma coisa que Deus não se agrada, e aí você não está nem aí. Está errado, irmão. Mas por que é um a mais? Não tem uma importância, porque você não tem uma crença correta. Porque aquele que tem a crença correta dentro da palavra de Deus, ele se esforça ao máximo para agradar o coração do Senhor. Ele valoriza a salvação eterna. Por que salvação? Porque nós estávamos todos nós, quando nós nascemos, nós estávamos destinados a ir para o inferno. Mas no meio do caminho o Senhor Jesus nos achou e nos deu a oportunidade de ser aceito por Ele. Não fomos nós que aceitamos a Cristo, foi Ele que nos aceitou. Sabe, Jesus não fez nenhum favor para mim e para você, não. Jesus só obedeceu o Pai. Nós vamos valorizar a salvação eterna, que ela é muito preciosa. Nós poderíamos estar mortos agora, e Jesus deu a vida. Nós precisamos valorizar. Quando nós temos a fé correta naquilo que a palavra diz, que nós somos na autoimagem, nós começamos a valorizar a palavra de Deus, e começamos a se preocupar mais conosco com relação à palavra de Deus. Quanto mais nós nos preocupamos, mais nós nos tornamos a palavra, e quando nós nos movemos pela palavra. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor, quando vê um filho dele pecando, ele vira o rosto. Só isso bastava para nós termos uma consciência do amor de Deus por nós. Olha que interessante. Por que as crenças erradas geram convicções dentro de nós? Por que aquilo que afeta o nosso coração, ela acaba definindo quem você é? Fala para quem está perto de você, fala: aquilo que afeta o seu coração define quem você é. Sabe, algumas dessas coisas que entram no coração, quer sentimentos, quer seja crenças, ela antes de que forma? Através de imagem, através de percepção, que nós mesmos vamos criando, não só de pessoas, mas das circunstâncias e dos acontecimentos. Esse dia eu estava conversando com a pastora Elaine. Nós estávamos fazendo uma DR de casal, conversando de um monte de coisa, nada de ninguém, coisa, nossa cabeça, nosso pensamento, coisa de velho. Ela é velho, não.
E aí nós estávamos conversando, no meio da conversa, eu virei para ela e falei assim: amor, você já parou para pensar uma coisa? As pessoas, elas exigem que as outras aceitem ela como ela é. Sim ou não? Você tem que me aceitar, porque é a palavra. Aí vai na palavra, aí esfrega na cara do outro, é a palavra, você tem que me amar. Não é assim? Eu falei, essa mesma pessoa, ela quer que o outro aceite todos os defeitos que ela tem, mas ela não quer aceitar os defeitos dos outros. Aí a palavra só serve para nós, não serve para outros. Já fui muito cobrado: pastor, cadê a Bíblia? Uma vez uma irmã chegou a mim e falou assim: eu fiquei tanto tempo longe da igreja, o senhor nem foi me visitar. Ficou 2 meses, era tanto tempo. E aí me esfregou a palavra na minha cara: o pastor dá vida pelas ovelhas, ele vai buscar a ovelha perdida. Eu estava perdido, e eu virei para ela assim, falei: agora eu vou esfregar também. Eu falei: você não é minha ovelha. Como não? Porque a ovelha obedece à voz do seu pastor. Se você fosse minha ovelha, você estava aqui sentadinho ouvindo minha voz. Sabe, nós vivemos num contexto que as pessoas distorcem as coisas. Por quê? Porque deixaram entrar coisas erradas dentro do coração. Você tem que me aceitar como eu sou. Tá bom, eu aceito, desde que você aceite também os meus defeitos, que são maiores que os seus. Eu tenho 2.991, descobri mais um ontem. Defeitos. Eu te aceito, aceito meus 2.991. Estou chegando quase nos 3.000 defeitos. Sabe, são coisas que nós vamos deixando entrar. Olha o que diz Salomão em Provérbios, capítulo 23, verso 7. Ele diz assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como você se imagina, é o que você vive hoje. Como você se imagina dentro de você, é como você hoje é. E o mais interessante, que eu estive falando muito com Deus de coisas muito profundas que nós estamos vivendo hoje no nosso dia a dia, né? Tem muita gente que acha que guerra espiritual é só expulsar demônio. Deixa eu falar uma coisa para você: o diabo já mudou essa estratégia faz muito tempo. Hoje, sabe qual é a estratégia do diabo? Fazer você crer em coisas, em crenças erradas, criar crenças erradas dentro de você. Hoje a estratégia do diabo é ficar lançando dentro da sua mente e do seu coração coisas erradas, coisas que vão fazer você ficar preso na cordinha e na estacazinha. Então por que minha casa não muda? Porque um dia você falou que a sua casa vai ser assim, vai ser sempre assim, você aceitou isso. O diabo lançou essa frase na sua mente e você agasalhou. Em vez de você olhar para a palavra do Senhor, você olhou para aquele pensamento que não era teu. Ah, pastor, o meu marido não é o príncipe que eu sonhei. Tá certo, você também não é a princesa que ele sonhou, mas vamos caminhar juntos. Essa foi uma resposta de discussão uma vez eu e a pastora Helene, há 14 anos atrás. Você não é o homem que eu sonhei. Eu falei: tudo bem, não tem problema, você tem razão, mas você também não é a mulher que eu sonhei. Estamos quites. Sabe, aquilo que nós vemos define aquilo que nós nos tornamos. Hoje eu vejo a minha esposa como uma mulher linda e maravilhosa, e é o que ela é. E nós fomos pregar no jantar de casais. Eu falei: aqui está minha coroa. Aí os irmãos começaram a rir, né? Mas não é. A Bíblia diz que a mulher é a coroa na cabeça do marido. Ela fala assim: amor, como é que eu estou vestida? Para você tá bom, mas para mim a coroa não, tem que caprichar um pouquinho mais. Sabe, nós temos que zelar por isso. Nós temos que criar uma imagem linda. Hoje ela chegou a mim: amor, emagreci mais 1 quilo. Eu falei: parabéns, aleluia. Sabe o que eu declarei? Eu falei assim: você vai conseguir chegar no peso ideal que você quer, rapidinho. Sabe, quando nós acreditamos no que a palavra diz, saúde física, né, vigor renovado, restaurado, quando nós acreditamos, nós temos. Eu vejo, quantos aqui assistem aquela série Gênesis na televisão?
Só eu, o resto está tudo com medo. Irmanice, o pessoal tudo assiste, mas se eu falar, o pastor vai dar uma cajadada em mim. Não, irmãos. Olha que lindo. Abraão tinha 100 anos quando teve filho. E eu deduzo que Abraão, quando foi sacrificar Isaac, tinha 117, 116 anos por aí, subindo uma montanha. Sabe, humanamente falando, Abraão não tinha forças para isso, mas era a unção de Deus que ele cria, que renovou ele por dentro. Sara, era Sarai. Aí Deus mandou chamar ela de Sara. Sara significava o quê? Princesa. A mulher com 65 anos de idade era desejada por qualquer homem. Qual mulher hoje com 65 anos de idade? Alô? Mas ela creu na palavra e na promessa, porque creu, se tornou aquilo que creu. E eu quero falar isso com muito amor e carinho para você despertar hoje. Você é hoje o que você crê. Eu tenho que trazer essa realidade para você. Você vive hoje baseado naquilo que você crê. E eu estou aqui para te mostrar as verdades da palavra, porque o diabo te limitou. Mas ele te limitou por quê? Porque você deixou entrar coisas dentro do seu coração que não deveria entrar. E ela se tornou em você uma crença que te limitou. E hoje a palavra do Senhor vai te mostrar a verdade de quem você é. Fala para quem está do seu lado assim: hoje você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar das amarras do diabo, das crenças limitadoras. Sabe, nós temos duas opções hoje. Ou você sai daqui hoje como os 10 espias, falando: pastor, é muito para mim, Deus fala, mas não acredito que eu vou ser tudo isso. Ou você vai sair daqui como Josué e Caleb, rasgando tudo e falando: eu vou conquistar aquilo que Deus prometeu para mim. Não tem outro jeito, né? Ou nós vamos ser como gafanhoto, ou nós vamos ali ser como Josué e Caleb. Mas por que as pessoas não avançam para o lugar do cumprimento da palavra? Sabe, tem gente que simplesmente se vê como gafanhoto. Pessoas que se vê como gafanhoto ficam a vida toda se escondendo atrás dos seus problemas. Alô? Não, pastor, tudo bem, o Diogo vai ser próspero, o Fábio vai ser próspero, o Gabriel vai ser próspero. Não, pastor, mas eu nasci assim, vou ser sempre assim. Sabe, ficar se escondendo atrás dos problemas. Tem pessoas que pode ficar a vida inteira usando os seus problemas como desculpa. Não, sabe o que é? Sabe por que eu não tive sorte na vida? Porque minha mãe e meu pai também não teve. Não me ensinaram. Não investiram na minha vida. Alô? Você pode ficar também a vida inteira reclamando dos defeitos dos outros. Ah, sabe por que minha célula não cresce? Por causa do Fabiano que fica toda hora, é verdade. Queima ele, Jesus. Tá, você pode ficar a vida inteira reclamando dos outros, como se esse fosse a causa pelo qual você não está desfrutando da promessa do Senhor. Um dia uma pessoa chegou para mim, aproveitando esse ensejo, fazendo parênteses: pastor, sabe por que a igreja não cresce? Por causa do irmão fulano de tal. Eu falei: ah, é? Eu falei: por que você tem esse pensamento? Não, porque olha lá o irmão, como é que anda? Tudo torto. Eu falei: então nós temos que conversar com o apóstolo Paulo. Como assim, pastor? Porque foi ele falou. Ele falou que se Deus não poupou o seu próprio filho e deu o seu filho por nós, o que Deus não nos daria? O apóstolo Paulo está falando que Deus faria qualquer loucura por nós. Então, se Deus é por nós, quem será? Não há irmão que possa deter o que Deus quer fazer. Ninguém pode segurar a unção de Deus e o poder de Deus se manifestar. Sim ou não? Aí os irmãos ficam tudo com cara de ué. Pastor, o senhor sempre ganha. Eu falei: não sou eu que ganho, é a palavra de Deus que ganha. Nós podemos ficar a vida inteira arrumando um culpado para a nossa infelicidade. Ó céus, ó vida, ó azar. Tinha um irmãozinho que todo dia encontrava com ele de manhã cedinho. E eu falava assim: irmão, tá na bênção?
Ai, pastor, estou na peleja. Todo dia, um dia, meu sangue subiu. E eu virei e falei: irmão, bom dia, não é possível você não ter um dia de vitória. Ai, pastor, não sei quando vai chegar. Falei: Deus chamou para ser mais que vencedor. Você todo dia está na peleja, você não ganha nenhuma, nem no Paro Ímpar. Não é possível. Sabe, nós podemos ficar a vida inteira assim. E tem muita gente que morre desse jeito, sem desfrutar da promessa de Deus. Ou nós podemos hoje decidir ser como Josué e Caleb, porque eles tinham a visão na promessa do Senhor. Ele declarava: olha, vamos lá, vamos conquistar, porque ausentou-se deles a proteção, porque o Senhor é conosco, nós somos vencedores, vamos lá, o Deus nos deu, é nosso. Hoje é o dia de nós mudarmos a nossa história. Sabe, precisamos entender a importância do tipo de visão que nós criamos a nosso respeito. Pastor, como corrigir essa autoimagem errada que eu aprendi? Só tem um caminho, é através da palavra de Deus. É olhar para a palavra do Senhor, é crer naquilo que a palavra do Senhor diz ao seu respeito. Por quê? Porque existem muitos conceitos aí fora de autoimagem positivas que não são bíblicas. São até a maioria antibíblica. Por quê? O conceito de autoimagem positiva coloca você como sendo o centro da sua vida. Sabe, são as suas habilidades. É você consegue, você pode, mentaliza, fala para você todo dia isso. Você se coloca como centro da sua vida. E a Bíblia diz que o centro da nossa vida quem é? É Cristo. Fala para quem está do seu lado: o centro da sua vida é Cristo. Por isso que Josué e Caleb, eles não ficaram repetindo frases. Josué e Caleb podia também pensar: vamos lá, nós somos bons de espada, somos jovens, nós corremos bastante, eles são grandes, são molão para correr, as pernas difíceis, demora, são pesados, quanto maior mais pesado, nós somos pequenininhos, não vamos conseguir matar aquele gigante. Eles podiam falar isso, mas não, ele falou: nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco. Sabe, essa forma que nós temos que se ver, porque nós vamos conseguir, porque o Senhor é conosco. Fala para quem está do seu lado: sua vida vai mudar hoje, porque o Senhor é com você. Por outro lado, existem pessoas que começam a dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas um gafanhoto. O que gafanhoto faz? Cri, 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 cri. Não é isso que gafanhoto faz? Sabe, muitas vezes como pastor eu vejo às vezes a reação das pessoas quando nós tentamos encorajar a gente: vamos lá, vamos trabalhar para Jesus. Eu vou imitar a cara de alguns. Aí eu estou tentando encorajar a gente: vamos lá, vamos falar de Jesus para as pessoas, vamos evangelizar, vamos ganhar alma para Jesus, vamos cuidar das pessoas por meio de discipulado, vamos discipular, vamos encorajar os irmãos a liderar a célula. Eu fico totalmente achando que eu estou no lugar errado, com as pessoas erradas e à toa. Sabe, nós precisamos ser diferentes, porque tudo isso só vem para nos limitar. Sabe, mas alguns usam alguns discursos como uma imagem de humildade. Sabe aquela falsa humildade? Pastor, já passei por tanta coisa, hoje eu não consigo, estou limitado, não tenho isso, não sei aquilo. Sabe, eu percebo que tem muita gente totalmente equivocada a respeito de humildade. Na cabeça de muitas pessoas, humildade virou uma autodepreciação. Pastor, está igual Moisés, quando o Senhor chama ele lá na sarça ardente: Senhor, manda Arão ir na frente, porque eu sou gago, eu tenho fala dura. Arão não, Arão fala bonito, Arão tem um vozeirão, Arão, quando ele fala as pessoas param para ouvir. Sabe, Moisés não estava sendo ali nem um pouco humilde, estava se autodepreciando. O Senhor valorizando ele, chamando ele, colocando na posição de uma epifania de Jesus,
que quer dizer, ele era um libertador ali, para libertar mais de 2,5 milhões de pessoas, e ele se autodepreciando diante do Senhor. É o que muito crente faz, por isso que não alcança e não vive a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas lá em Mateus, capítulo 11, verso 29, olha o que o Senhor Jesus fala a respeito de humildade. Mateus capítulo 11, verso 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tem um grande teólogo chamado C.S. Lewis, não sei se vocês conhecem, quem gosta de ler sabe do que eu estou falando. Tem uma frase dele para nos ajudar a entender melhor essa humildade que Jesus diz. Ele diz assim: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si menos. Sabe qual é a diferença? A diferença é que você não se diminui, não se rebaixa, você apenas precisa sair do centro da sua vida. Não é mais eu, agora é o Senhor. Não é mais a minha, agora é a dele. É assim que nós saímos do centro da nossa vontade e colocamos o Senhor Jesus no centro da nossa vida. Porque quando olhamos o exemplo, para o exemplo de Jesus, nós vemos que essa frase ela é muito verdadeira. Por quê? Porque Jesus se coloca em público, e ele coloca em público ali para pregar. E quando Jesus estava pregando ali, o que ele falou? Ele falou assim: ó, eu só falo aquilo que meu pai falar, e eu só faço aquilo que meu pai fizer. Então o tempo todo Jesus ele sai do centro, no sentido de dizer, né, eu não sou apenas eu ou de mim mesmo. Ele fala: agora é o meu Pai, é aquilo que eu recebo do meu Pai. E a Bíblia diz que o primeiro sermão do Senhor Jesus foi lá em Isaías, capítulo 61, verso 1. E ele estava na rua lá em Nazaré, e ele leu o texto de Isaías, capítulo 1, verso 1, 61, verso 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E ele termina a pregação dele dizendo assim: e hoje se cumpriu em mim a palavra do Senhor. Sabe, Jesus em outras palavras estava dizendo que eu sou o cara, tenho a solução para as suas necessidades, mas ele não estava dizendo de mim mesmo. Ele estava dizendo: eu sou o canal, eu sou o instrumento que Deus vai usar para que a glória dele se manifeste na sua vida. Mas ele falou: eu sou. Por quê? Porque ele foi chamado para isso. Ele se valorizava diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não confunda humildade com inferioridade. Muitas pessoas têm confundido isso, têm se autodepreciado. Eu não consigo falar, não consigo cantar, eu não sei fazer, eu não sei orar. Quem não sabe orar? Oração é falar com Deus. Quem não sabe falar com Deus aqui, pelo amor de Deus? Fofoca todo mundo sabe fazer, mas falar com Deus não sabe. Alô? Falar mal, todo fala. Tá vendo o cabelo do pastor? Tá ficando branco. Vai cuidar da sua vida. Deixa o meu cabelo. Deixa o meu cabelo branco aqui quieto. Eu gosto. Minha esposa esse dia chegou para mim e falou assim: amor, seu cabelo tá ficando branquinho. Eu falei assim: e daí? Você não vai pintar? Eu falei: não. Eu falei: demorei 46 anos para meu cabelo começar a ficar branquinho, agora eu vou pintar? Não. Mas você vai ficar com o cabelo branco do meu lado? Eu falei: vou. Eu falei: vou ficar parecendo um Richard Gere do seu lado. Aí ela ficou quieta. Aí ela gostou. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que quanto mais você se autodiminui, sabe, com aquela oração de autodepreciação: Senhor, Tu sabes que eu não sou digno, Tu sabes que eu sou pobre, cego, pecador e nu. Sabe, isso nada te ajuda. Deus sabe o seu coração. Não adianta ficar nessas palavras de autodepreciação. É melhor abrir o seu sentimento, o seu coração, falando com Deus das verdades que está aí dentro.
Senhor, a sua palavra fala, mas eu tenho relutado, tenho lutado aqui, eu não consigo acreditar, mas eu quero acreditar, me ajuda. Isso são realidades de abrir o coração e falar com sinceridade no Senhor, não falsa humildade ou ficar se autodepreciando. Ai, tadinho de mim. Todo mundo tem, eu não tenho. Todo mundo consegue, eu não consigo. Teve um dia que um pastor falou assim: quando você for fazer evangelismo, leva o pastor Carlos, quando ele vai, ele abre célula. Eu falei: meu Deus do céu, e você não abre? Falei: há algo diferente dentro de você que não está em mim, ou algo que está em mim que não está em você? Sabe, nós precisamos entender, irmãos, precisamos começar a viver a forma correta, porque Paulo nos ensina muitas coisas. Antes da conversão, Paulo dá uma declaração. Ele fala: olha, eu persegui a igreja de Cristo, mas depois da conversão, ele fala assim: olha, pela graça de Deus trabalhei mais que todos os apóstolos. Ele não estava sendo nem um pouco egocêntrico. Não, ele continua dizendo assim: os quais nem sou digno de entrar e estar entre eles. Isso é humildade. Não ficar: ai, não consigo ler, não consigo falar, não consigo isso, não consigo aquilo, não consigo, pelo amor de Deus. Você vai continuar não conseguindo. É igual os irmãos quando chegam perto de mim, a pior coisa é falar perto de mim: pastor, como é difícil ser crente. Eu falei: vai continuar sendo pior, porque você acredita que é difícil. Eu acho uma bênção ser crente. Difícil é viver nesse mundo falido. Isso é difícil. Difícil é nós fazermos o que o mundo faz e depois falar que ama a Deus. Isso é difícil. Difícil é copiar as coisas que o mundo está fazendo e depois chegar na palavra de Deus, ver que está errado e continuar fazendo errado. Isso é muito difícil. Sabe, nós precisamos entender. Olha aqui, Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos, capítulo 12, verso 3. Ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu para cada um. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que não devemos pensar além do que convém. Ou seja, você não deve se achar inferior a ninguém. Você foi escolhido pelo Senhor. Fala para quem está do seu lado assim: você é escolhido, você é amado do Senhor. Sabe, Paulo fala também: você não deve ir além, ou seja, se achar superior a ninguém. Por isso que eu sempre falo: eu tenho 2.991 e talvez amanhã suba mais um defeitos. Diga glória a Deus. Sabe, quando Paulo fala de moderação, ele está falando do ponto de equilíbrio. Que ponto de equilíbrio? Ele está dizendo: conforme a medida de fé que Deus repartiu para cada, nem mais e nem menos. Essa é a medida de fé que Deus deu para você. Olha que interessante. Paulo fala assim: porque quando nós falamos de fé, nós estamos falando de sorte. Ele fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O que você tem ouvido nesses dias? Porque o que você tem ouvido, o que você tem dado mais atenção, é aquilo que você está se tornando, é o que você está vivendo. Então nós temos que ouvir o que para ter fé? A palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, portanto, quem define aquilo que você é aquilo que entra dentro do seu coração. E nós precisamos pensar a respeito de nós segundo a revelação da palavra de Deus. Diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sabe, nós precisamos saber exatamente o que nós somos. Por quê? Porque tem gente que, no mínimo, não faz nem o que foi chamado para fazer com o Senhor, e quer fazer algo ainda muito
maior. Sabe, aprendi uma coisa muitos anos atrás, que Deus falou comigo. Ele falou: enquanto você não cuidar das coisas que são dos outros como se fosse sua, e dar valor e ser zeloso, eu não vou te dar coisas maiores. Por que, Senhor? Eu perguntei. Porque se você não zela pelas coisas dos outros que são pequenas, como é que você vai zelar por uma coisa grande que eu vou te dar? Tempos atrás Deus falou comigo: como é que eu vou te dar um prédio maior, cheio de estrutura, se vocês não terminaram nem aquele pequenininho que eu dei para vocês ainda? Alô? Pesado, né? Mas é a forma como Deus vai nos corrigindo. Sabe, quando nós falamos a respeito de autoimagem, nós estamos falando o que a palavra de Deus fala a nosso respeito. E aí Salomão fala: como a água reflete seu rosto, assim o coração reflete quem você é. Então o nosso coração tem que ser cheio da palavra de Deus, tem que ser uma fonte, um manancial da palavra de Deus. O que tem saído do seu coração nesses dias é a palavra de Deus. Porque o salmista estava preocupado com a palavra do Senhor, em agradar o Senhor. E lá no Salmo 119, verso 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos mudando o conceito a respeito de nós mesmos. E eu vim aqui nessa noite para dizer para você que você tem muito valor para o Senhor. Por não ter revelação disso, às vezes nós buscamos ser valorizado por pessoas. Nós esperamos em pessoas o valor que só Deus pode revelar ao nosso coração. E quando buscamos em pessoas, o que acontece? Nós sempre se frustramos, porque pessoas são falhas, elas também erram. E aí lá em Romanos, para dizer que você tem valor, carta aos Romanos, capítulo 8, verso 32, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas? Paulo está dizendo que Deus te ama tanto, que está disposto de fazer qualquer loucura por você. Olha que interessante. Sabe, muitas vezes essa crença limitadora, proveniente de uma autoimagem errada, é a falta do entendimento da Bíblia. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu sou assim porque fui rejeitado pelo meu pai. Então deixa eu falar uma coisa para você. Davi também foi rejeitado, e ele também escreveu os Salmos 27, verso 10, que diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Fala para quem está do seu lado: ainda que todos se abandonem, o Senhor vai cuidar de você. Sabe, quem entende o seu valor diante de Deus, sabe que mesmo que as pessoas não te dê valor, você sabe que Deus está te valorizando. Amós capítulo 3, verso 3 diz assim: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiver de acordo? Então deixa eu falar uma coisa para você. Como é que você pode caminhar com Deus? E aí Deus fala algo a respeito de você, e você não concorda com Ele, e você ainda quer caminhar com Ele, e quer que Ele te abençoe, não concordando com as coisas que Deus fala a seu respeito, e na direção que Ele dá para você. Sabe, nós precisamos aprender a ouvir mais o Senhor, precisamos aprender mais da palavra do Senhor. Sabe, eu não acho que todas as coisas que Deus fala está errado, não, pelo contrário, eu acho que Deus está certo em tudo. Tem gente que fala assim: Deus, olha, uma vez uma irmã sentou comigo e falou assim: pastor, eu entendo o que o senhor está me ensinando, mas eu não aceito essa palavra. Tinha uma cadeira vazia do lado dela, e aí eu virei para ela e falei assim: então você, por favor, fale para Jesus, porque foi Ele que escreveu. Fale para Ele, está aí do seu lado. Falei: não foi eu que escrevi, não é a carta do Carlos Correia Júnior, capítulo 37, versículo 209. Não está escrito isso. Então foi Ele que escreveu, você tem que falar com Ele, não é comigo. Eu só estou te ensinando a obedecer aquilo que eu obedeço. Então entenda que você precisa, fala para quem está falando assim: você precisa mudar a sua autoimagem. Sabe, Deus hoje, lá
em Joel capítulo 3, verso 10, o Senhor diz assim: diga o fraco, eu sou. Sabe, Deus não está dizendo você não é fraco, é forte. Deus está dizendo que sozinho você é fraco. Fala para quem está perto de você, fala: sozinho você é fraco. Mas Deus está dizendo: quando eu estou com você, a minha força te faz forte. Sabe, Deus em outra palavra está dizendo assim: na minha força não há limites para você. Deus está dizendo: na minha força você pode todas as coisas. Deus está dizendo: na minha força todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ele está dizendo: na minha força eu mandarei que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres as mãos eu te abençoarei. Ele está dizendo: na minha força, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será na entrada e na saída. Ele está dizendo: na minha força o bom tesouro dos céus se abrirá sobre a tua vida. Ele está dizendo: na minha força toda a obra das suas mãos será abençoado. Na minha força tu emprestarás a muitas nações, mas não tomará emprestado. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Sabe, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas alguém te fez pensar que você é incapaz de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje o Senhor está te ensinando a você se ver como Deus te vê. Há tempos atrás eu comecei, entre aspas, uma brincadeira, dizendo: alguém já te falou hoje? Você é uma bênção. E aquilo entrou dentro do meu coração de tal forma que Deus estava me ensinando a olhar para as pessoas como Ele olha. E hoje eu olho para todos como são uma bênção. Quando nós mudamos o nosso olhar e começamos a olhar da forma de Deus, tudo no nosso interior começa a mudar. Tem gente que fica constrangido e fala assim: pastor, mas eu te dou tanto problema. E eu falo: mas não importa, você continua sendo uma bênção. Sabe, a Bíblia diz que você é o que a Bíblia diz que você é. E hoje eu quero declarar o que você é, porque hoje nós vamos mudar isso. A crença errada gerou comportamentos errados, e hoje nós precisamos entender quem nós somos. Então eu vou dizer para você quem você é diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz em João 15:9 que você é amado do Senhor. Diga: eu sou amado do Senhor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 verso 13 que você é abençoado no Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 verso 28 que você é alegre. Em 1 Coríntios capítulo 15 verso 57 diz que você é vitorioso em todas as coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4 verso 10 que você é sábio. 1 João 2:20 que você é ungido do Senhor. 1 Coríntios 4 diz que você é forte no Senhor. Judas capítulo 1 verso 1 diz que você é guardado no Senhor. Gálatas 5 verso 1 diz que você é livre no Senhor. 2 Timóteo 4:18 diz que você é salvo no Senhor. Mateus 15:31 diz que você é saudável, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. 2 Coríntios 12:9 diz que você é agraciado. 2 Coríntios 8:9 diz que você é próspero. João 1:12 diz que você é filho do Deus Altíssimo. João capítulo 15:16 diz que você é frutífero. E Apocalipse capítulo 5 verso 10 diz que você é rei e sacerdote no Senhor. O que nós vamos ficar hoje? Com o que Deus fala ou com aquilo que o diabo falou a seu respeito? Eu quero dar uma dica: você é o que a Bíblia diz que você é. Mas a Bíblia também diz que eu vou ter aquilo que a Bíblia diz que eu vou ter. Diga comigo: eu vou ter o que a Bíblia diz que eu vou ter.
Lá em Romanos capítulo 8, verso 17, diz que em Cristo nós somos herdeiros de Deus e cordeiro com Cristo. Lucas 10, 19 diz que temos autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, que nada nos fará dano. Romanos 9:1 diz que em Cristo temos a verdade de Deus dentro de nós. Salmos 91:10 diz que nós temos a proteção, que nenhum mal vai nos atingir, que desgraça alguma chegará na nossa casa. Atos 1:8 diz que somos revestidos de poder para testemunhar o Evangelho de Cristo. João capítulo 10, verso 10 diz que nós temos a vida e vida abundante de Deus dentro de nós. Sabe, Salmos 28:8 diz que nós temos a força do Senhor. Mas a Bíblia também diz que você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Diga comigo: eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E Romanos capítulo 5, verso 17 diz que você pode reinar em vida. Sabe, Romanos capítulo 12, verso 10 diz que nós podemos amar uns aos outros e podemos andar em amor. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz que podemos perdoar uns aos outros. Mateus 18 diz que nós podemos ligar e desligar o que quiser aqui na terra. 1 João 5:4 diz que nós podemos vencer o mundo. 1 João 5:14 e 15 diz que eu posso pedir o que quiser segundo a vontade do Senhor e me será feito. Tiago 1:12 diz que eu posso vencer a provação. 1 Coríntios 10:13 diz que eu posso vencer as tentações. E Filipenses capítulo 4, verso 13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. E aqui o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz: eu sei enfrentar fartura e também sei enfrentar a escassez. Eu posso enfrentar qualquer tipo de circunstância, mesmo dias difíceis como esse de pandemia que estamos vivendo. Ele diz: eu posso enfrentar qualquer coisa, porque o Senhor me fortalece. Sabe, não se trata do apóstolo Paulo ser bom, não se trata dele ser um homem melhor ou diferenciado, se trata da forma como ele se via em Deus. Não se trata da sua classe social hoje, se trata da forma como você tem se visto em Deus. Fala para mim, que eu quero ouvir você dizer. Fala assim: hoje a minha vida está mudando. Fala: a partir de hoje a minha vida